Glória a Deus. Bom dia, queridos e amados irmãos do nosso Brasilzão. Está entrando no ar aqui o pastor Abraão. Amém. Bom dia a todos. Que Deus possa continuar abençoando os amados irmãos. Está faltando aí 12 horas para o Natal. Glória a Deus. Não demora meia-noite. Então se comemora em nosso país o Natal. O Natal está vindo. Muita gente está sofrendo. Mas Deus tem cuidado de nós. É momento de oração, da gente buscar a Deus, da gente buscar a presença do Senhor. Não desistam de suas bênçãos, seus milagres. Nesta manhã eu quero falar um pouco sobre esta grande profeta chamada Ana. O livro de Lucas, lá no capítulo 2, nos mostra uma mulher de 80 e tantos anos. Ela tinha 84 anos, esta profeta chamada Ana. Ana vivia dentro do templo, louvando e bendizendo a Deus. E neste momento, Ana, ela está ali em Jerusalém, no templo, buscando a Deus, servindo a Deus, como deve ser feito. E em meio àquelas notícias e confusões que está acontecendo em Jerusalém, o império de Herodes está em pedaços. Uma notícia estava correndo por toda a Palestina. E a notícia era que um menino tinha nascido. A notícia era que um garoto, um bebê, tinha chegado àquela geração. A notícia fervilhava pelas ruas de Jerusalém. As notícias fervilhavam pelas ruas de Belém. Porque ouviram-se barulhos de cânticos, de louvores, cantando nos céus da Palestina. Eles ouviram barulho de trombeta sendo soada ao longe. O povo ali daquela região, eles olharam para o céu e viram que havia algo diferente naquela região. Quando você olhava para o céu, você via um grupo de estrelas. Muitos acham que eram anjos. Anjos, um ao lado do outro. Todos eles com cornetas em seus lábios, pronto para entoar hinos de louvores a Deus. Mas naquele momento, você poderia olhar para os céus e você via um brilho, luzes, brilhando no alto dos céus. Havia uma grande estrela, a estrela de Belém. A estrela de Belém, a cidade do pão. Aquela estrela não ficava parada, mas ela ia andando, 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 andando e se movimentando sobre os céus. Foi no momento
que esta estrela para num determinado lugar. Ela fica ali parada. E aquele povo, então, eles chegam olhando para o céu, eles também param e ficam contemplando aquela glória, aquele poder. Eles não entendem nada. Muitos na igreja não entendem, muitos não entendem. Porque Deus, Ele envia uma estrela para guiar aqueles homens até Belém, a cidade do pão. Belém, a cidade da salvação. Belém, a cidade do pão. Belém, a cidade do amor. Belém, a cidade da salvação. Belém, a cidade do justo. Belém, a cidade do menino Jesus. Belém, aonde nasceu o meu Cristo, o meu Salvador, meu Jesus. É tu, ó Belém, terra abençoada, porque em ti vai nascer o guia que vai guiar o meu povo de Israel. As pessoas sabiam que aquele bebê era diferente de Isaac. Aquele bebê era diferente de Davi, diferente de Salomão. Davi falou sobre ele. Abraão falou sobre ele. Moisés falou sobre ele. Isaías o chamou de Emanuel, Deus conosco. Emanuel, homem, Noel, Deus entre os homens. Naquele momento, nós então chegamos a entender que Deus queria mostrar ao homem a grandeza do seu amor. Deus queria mostrar ao homem a grandeza do seu perdão. Deus queria mostrar ao homem a grandeza do seu milagre. Deus queria mostrar a nós que Ele poderia viver no meio de nós em forma humana. A nação de Israel tinha medo dele. Quando Deus falava com o seu povo tinha medo dele. Deus falava pelo trovão e eles tinham medo. Deus falava pela tempestade e eles tinham medo dele. Deus falava através do vento, eles tinham medo dele. Deus falava até mesmo através do terremoto e eles tinham medo dele. Deus falava lá no alto do monte, eles corriam dele. A voz de Deus fazia estremecer os montes, os vales, as montanhas, e a nação toda saía correndo, porque eles tinham medo de Deus. Eu estou dizendo a todos vocês que estão me assistindo nesta manhã, Maria Neide, Odina Amaral, Fabiana Brindada, vocês não precisam ter medo de Deus. Deus é um Deus maravilhoso. Deus é um Deus que veio nos dar vida e vida com abundância. Deus é um Deus de paz, Deus é um Deus de alegria. Deus é um Deus de conforto. Ele cura as suas enfermidades, Ele cura as suas dores.
Isaías disse que ele chamaria Emanuel, Deus conosco, conosco para nos curar, conosco para nos libertar, conosco para nos dar vitória, conosco para mostrar a nós a sua misericórdia, a sua benevolência. Deus conosco, esperança da glória, Deus conosco, esperança de dias melhores, porque nasceu em Belém o Salvador do mundo, porque nasceu em Belém Rosineia, Juliana e Manuela, o Salvador do mundo. Os anjos cantaram, os animais que estavam ali, ele nasceu no meio da sua criação. Maria pega o seu bebê e agora ela vai levar ele para o templo. Ela vai apresentá-lo para Deus. Ela vai apresentar o seu filho, o seu bebê, para Deus. É o que todos nós devemos fazer. Apresentar para Deus o que nós temos de melhor. Ela chega no templo, há um homem de Deus lá, há um profeta de Deus lá. O nome dele é Simeão. Havia um homem em Jerusalém chamado Simeão, homem justo, temente e piedoso. Pastores, a piedade é um fruto. Precisamos de homens de Deus que tenham piedade. Homens de Deus que sejam justos. Que saibam, com sabedoria, guiar o seu povo. Ele era um homem que almejava a consolação de Israel. Israel vivia tempos perigosos em sua época. A nação havia se dividido. E todos estavam esperando um rei, um salvador, um libertador. Não é à toa que Isaías disse que ele era chamado de conselheiro, Deus forte, príncipe da paz, Deus conosco, cujas pisaduras nós seríamos curados, que nós poderíamos lançar sobre ele as nossas dores e que ele nos curaria de toda dor e de toda enfermidade. Naquele momento, quando eles entram ali dentro daquele templo, eles olham a um idoso ali, a um homem ali. Ele olha quando o templo é iluminado, quando Jesus chega dentro do templo. Sua mãe, seu pai, Jesus no braço de Maria. Ela chega para apresentar Jesus para aquele ancião. O Espírito Santo já havia revelado para Simeão que ele veria a glória, que ele veria a salvação, que ele veria o Cristo antes da sua morte. Que privilégio! Que ele iria ver o Cristo antes que ele fosse então recolhido para a sua tumba. Ele veria o Salvador do mundo. Então, quando Maria chega com Cristo em seu braço, ela chega com José. Simeão, o sacerdote do templo, ele já sabia que era Jesus, o Salvador do mundo, que estava entrando ali no templo, no braço
de sua mãe. Que alegria! Que alegria! Movido pelo Espírito Santo, ele foi ao templo. Deus falou com Simeão, o Espírito Santo falou com ele: é hora de você ir ao templo. É hora de você entrar dentro do templo. Às vezes nós perdemos grandes bênçãos porque nós ignoramos os horários dos cultos da igreja. Os cultos mais importantes da igreja não é o culto de festa, de louvor, de comida, bebida. Os maiores cultos da igreja é o culto de oração, consagração e de entrega para Deus. E movido pelo Espírito Santo, Maria, ela guarda 40 dias de resguardo para poder levar a criança ao templo. 40 dias. Maria espera para levar a criança para o templo, para poder oferecer o sacrifício chamado de purificação. Depois de 40 dias, simbolizando 40 anos no meio do deserto, 40 dias após a sua purificação, ela leva o bebê ao templo para a purificação. Se era casal pobre e não tinha condições de comprar um cordeiro, eles poderiam levar então para o templo uma rolinha, uma espécie de um pombo, um pombinho pequeno. Como ocorreu com José e Maria, eles levaram 2 pombinhos. Talvez vocês não sabiam disso. Maria e José eram de uma família muito pobre. Eles não tinham riquezas, eram pobres. E eles levam então um casal de pombos, 2 rolinhas pequenininhas. Um pombo para José e um pombo para Maria. Eles chegam no templo. Eles levam para oferecer sacrifício para Deus. Levítico 12, versículo 2 fala sobre isso. Deus cuida do pobre. Deus cuida de você que é pobre, você que está me assistindo agora. Deus cuida de você. Você não precisa se preocupar. Você não precisa ficar preocupado com o que você vai comer amanhã, ou beber, ou vestir. Entregue tudo para Deus. Entregue sua vida para Deus. Maria e José falaram que nós vamos levar para o sacrifício porque nós somos pobres. Então Deus diz a eles: levem um casal de pombas, ofereça um pombinho para você e outro para José. Jerusalém estava afastada 10 quilômetros de Belém. Então ele seria levado a Jerusalém, porque Jerusalém é chamada de a cidade do grande rei. E Jesus nasceu para ser rei. Ele nasceu para governar. Todos vocês que estão me assistindo, lembre-se, você está servindo o rei. Você está servindo o rei. Eles andaram 10 quilômetros. Eu não sei como que eles chegaram em Jerusalém, de Belém, a cidade do pão, até Jerusalém, que tinha 10 quilômetros de distância.
Eu não sei se eles foram dentro de uma carroça ou se eles foram Maria em cima de um jumentinho segurando Jesus no braço. Eu não sei. Eu não sei, mas José e Maria foram ali para o templo em Jerusalém, para que a lei de Levítico 12 fosse cumprida. Todos os primogênitos eram apresentados para Deus. Eles eram consagrados e dedicados para Deus. É o que você precisa fazer também, dedicar os seus filhos para Deus. Muitos pastores têm seus filhos desviados do Evangelho. Filhos que estão jogados, entregues ao pecado. Homens de Deus que são uma bênção para pregar, para ministrar. Mas seus filhos é um fracasso na vida social. Porque os seus pais não tiveram tempo para consagrá-los para Deus e entregá-los para Deus. Não se preocuparam em entregar os meninos para Deus. A palavra de Deus, ela diz que todo primogênito que era levado, ele era entregue e consagrado para Deus. Coisa que muita gente hoje não fazem. Você precisa consagrar sua família para Deus. Você precisa consagrar o seu tempo para Deus. Você precisa consagrar o seu corpo para Deus. Porque quando você consagra tudo que você tem para Deus, todo o seu primogênito, o primeiro do seu tempo, o primeiro das suas finanças, o primeiro do seu alimento, você entrega para Deus, você obtém vitória. Você obtém vitória. Você obtém vitória. Então, quando eles chegam num templo, eles chegam ao templo com seus pais, o menino Jesus, para realizar com ele o ritual de consagração exigido pela lei, tradição da lei. Não tem como fugir da palavra de Deus. Não tem como fugir daquilo que está escrito nos profetas, na lei. Então eles chegam ali. Os animais eram então mortos, oferecidos em sacrifício, porque o sangue e a morte dos animais podia pagar pelo pecado dos humanos. E Cristo então toma essa penalidade sobre ele. Quando eles chegam no templo, os animais são sacrificados. As duas aves é sacrificada em sacrifício vivo, para que os pecados de Maria e José e Jesus Cristo, que nasceu sem pecado, sejam então apagados pela morte daqueles dois pombos. Simeão toma Jesus em seus braços. Ele toma Jesus em seus braços. Que privilégio! Que privilégio! Ele toma Jesus em seus braços e agora ele já é um velho idoso. Mas ele ainda consegue ver. Meu Deus!
ele ainda consegue ver a sua salvação ali. Simeão toma em seus braços e louva a Deus, exclamando, gritando, falando alto dentro do templo. O homem de Deus que apresenta o seu filho é muito importante. Você não pode deixar qualquer pessoa colocar a mão na sua cabeça. Você não pode deixar qualquer pessoa orar por você. Você não pode deixar qualquer um fazer uma consagração na sua vida, em seu casamento, no nascimento do seu filho. Não é qualquer um. Tem que ser homem de Deus para fazer isso. Homem de Deus para fazer isso. Eu já apresentei muitas crianças para Deus. E hoje a maioria dessas crianças que foram apresentadas através deste humilde homem de Deus, a maioria são engenheiros, são advogados, são jovens que já fizeram a faculdade, estão na igreja louvando e servindo a Deus. Tudo começa ali na apresentação, na infância. Vocês entenderam? Homens de Deus sabem. Tudo começa na oração, na apresentação para Deus, na sua dedicação para Deus. Simeão grita bem alto: ó soberano, como tu prometestes agora, pode despedir o teu servo em paz. Os meus olhos já contemplaram a sua salvação. Os meus olhos já contemplaram a sua salvação. Deus estava consolando o coração daquele ancião, daquele sacerdote idoso. Então ele fala que Jesus foi preparado à vista para todos os povos. Todos veriam a salvação do nosso Rei. Todos veriam a salvação do nosso Cristo, do menino Jesus. Ele seria luz para a revelação aos gentios. Eu, você, Gilmara, você, pastor Vencelaus, você, Paulino Salvador, você, Juliana Emanuele, você, Rosiné Correia, Aldine Amaral, gentios. Estávamos longe da promessa da redenção, mas para nós, Ele veio e nos fez digno de receber esta grande salvação. E Jesus Cristo nasceu em nós. O pai e a mãe do menino, Maria e José, ficaram admirados com a proclamação feitas a respeito dele, porque Maria não entendia muita coisa. José também não entendia os acontecimentos, era muita coisa na cabeça de José. Gerado por Espírito Santo, não por semente humana. O anúncio feito pelo anjo, a estrela de Belém, 3 reis magos que se apresentam vindo do Oriente, mirra, ouro, incenso. Ele não entendia. Era muita coisa que estava acontecendo ali. Muita coisa estava acontecendo, Ednete Bezerra. Às vezes muita coisa acontece na sua vida e você não entende. Você não entende. Eles não entendiam. Meu Deus. Nós não entendemos às vezes o agir de Deus em nossa vida. Nós não entendemos os acontecimentos que acontecem em nossas vidas. Nós não entendemos as coisas que vêm sobre nós. É muita coisa ao mesmo tempo, não é, Ednete?
Mas essas coisas vêm para nos dar vida e vida com abundância. Eles ficaram admirados, porque Simeão proclamou promessas, bênçãos. Primeiro ele chama Jesus de soberano. Depois ele diz que ele estava contemplando uma grande salvação. Depois ele dizia que ele estava sendo preparado para todos os povos. Indianos, japoneses, africanos, sul-americanos, europeus, asiáticos, todos veriam a glória do nosso Salvador. Antes de chegar no Palácio Maria Rodrigues, nós precisamos passar. Nós precisamos passar pelo templo. Antes de chegar no Palácio Real, nós precisamos passar pelo templo. Então Simeão os abençoou. E Deus usa Simeão para revelar a Maria. Esse menino está destinado a ser o responsável pela queda de muitos. Multidões em Israel e a ser um sinal de contradição. Pela queda de muitos. Você não pode lutar contra Deus. Todos que lutaram contra Deus caíram. Não resistiram. Porque o nosso Deus é poderoso. Um sinal de contradição para muitos. Uma espada transpassará a sua alma. Quando ele fala isso, que uma espada vai transpassar a alma de Cristo, o coração de Maria se entristece. Mas você pode observar que junto com Simeão estava uma profeta. Havia uma profeta ali. Interessante que havia uma profeta ali. Havia uma profeta ali. Vocês que dizem mulher não pode ser pastora, mulher não pode pregar, mulher não pode fazer nada na obra de Deus, mulher não é digna de fazer nada. Vocês que têm esses pensamentos no coração de vocês, eu estou aqui para dizer a vocês nesta manhã algo tremendo. Não somente o sacerdote estava dentro do templo, mas havia também uma profeta ali. Havia uma mulher ali que era profeta. Havia uma mulher ali que era profeta. E eu gostaria que você olhasse agora para mim e entendesse. Não existe vida sem as profecias de Deus. Não existe evangelho sem as profecias. 300 profecias só na velha aliança falava de como Jesus seria, de como ele nasceria e como ele estaria no meio de nós. Mas hoje, nós não damos tanto valor às mulheres. Principalmente nós que somos da Assembleia de Deus. Nós esquecemos que Deus usa quem Ele quer. Ele usou o casal de urubus para alimentar Elias, o profeta. Ele usou uma jumenta para falar com Balaão, o profeta da prosperidade. Estava também presente a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer.
Glória a Deus. Havia uma profeta ali. Ela era uma profetisa. Uma senhora de idade avançada. Ainda estava dentro do templo profetizando. 84 anos ela ainda estava dentro do templo profetizando, gente. Tremendo isso. Era uma senhora de idade avançada que tinha vivido com seu marido durante 7 anos depois de se casar. Ela casou já idosa. Agora era viúva de novo. Ela permanecera viúva até a idade de 84 anos. 84 anos no templo. Pela manhã, ao meio-dia, à tarde, à noite. Gente, é impressionante. A profetisa Ana, ela morava quase dentro do templo. Ela tinha 84 anos. Jamais deixava o templo. Ela era uma profeta que jamais deixava o templo. O profeta não deixa o templo para ir em monte. Ela não tinha condições de ir mais no monte. Mas ela ficava no templo. As pessoas iam a ela para receber uma revelação. As pessoas iam a Ana para receber uma revelação, uma palavra profética. Então, ela nunca deixava o templo. Adorava a Deus, jejuando e orando dia e noite. É com gente assim que você tem que se alinhar. É com gente assim que você deve andar. Gente igual Ana. Com pessoas igual Ana. É com gente assim que você deve telefonar, buscar, tentar encontrar pessoas assim. Porque se você acha uma Ana na tua vida, os seus problemas estão resolvidos. Ana era uma pessoa que tinha intimidade com Deus. Ana Ednete era uma pessoa que trazia para você a resposta de Deus. E havendo chegado ali, naquele exato momento, ela deu graças a Deus e profetizava acerca do bebê para todos que anelavam para a redenção de Belém, de Jerusalém. Glória a Deus. Então ele recebeu a profecia, a unção, a santificação. E naquele momento Deus colocou sobre Jesus Cristo fortalecimento, sabedoria, graça, e Deus permanecia sobre ele. Ana, aquela que fez diferença na purificação e na consagração de Jesus Cristo. Faça o alinhamento com gente que possa te abençoar. Faça o alinhamento com gente que possa cuidar de você. É hora de você alinhar com gente abençoada. Com gente que não fica fazendo fofoca, que não fica falando mal dos outros. É Natal. É momento de reflexão, de oração, de entrega para Deus. Entrega o teu Isaac para Deus hoje. Entrega tudo que você tem para Deus hoje.
Entregue seus tormentos, sua dor. Entregue para Deus. Que desta manhã você possa receber esta mensagem de Deus para o seu coração. Jesus nasceu em Belém, a cidade do pão, e por isso eu estou alegre. Glória a Deus. Um Feliz Natal a todos, em nome de Jesus. Um Feliz Natal a todos, em nome de Jesus.